Há noites em que o ar é fresco, o céu imenso e as estrelas parecem mais próximas do que deveriam. Se você se encontra fora em uma dessas noites, olhando para o alto, pode sentir um puxão inexplicável, uma curiosidade silenciosa que o chama para procurar formas, histórias entrelaçadas no vasto e profundo escuro acima. Esse é um instinto antigo, um que mexe com os corações daqueles que viveram antes de nós. Os antigos chamavam isso de catástrofe, a prática de mapear histórias no céu. E não estavam apenas marcando constelações por simples decoração. Estavam à procura de significado, símbolos que contassem de triunfos, tragédias e tudo o que existe entre eles. Esses padrões não eram frios e distantes, eram lembretes de vidas vividas, de momentos que definiram culturas inteiras. Não eram apenas estrelas, eram memórias de deuses e heróis, de monstros mortos e amantes separados por um decreto divino. O que hoje vemos como constelações, esses antigos agrupamentos de estrelas, eram, para aqueles que as nomearam pela primeira vez, muito mais do que simples decorações celestes. Para eles, o céu estava vivo, uma grande tela de símbolos e histórias. E entrelaçadas nessa tapeçaria estavam 12 constelações, 12 signos que marcavam a jornada do Sol através do céu. Esses eram os signos do zodíaco, cada um com uma narrativa eterna, cheia de mitos, histórias e culturas. A palavra zodíaco vem do grego zoidakos kyklos, que traduzido aproximadamente significa círculo dos pequenos animais. A imagem que isso evoca é a de uma roda celestial cheia de criaturas. No entanto, essa tradução mal faz justiça à complexidade do sistema. Sim, existem animais entre esses signos, leões, carneiros, caranguejos, mas também há figuras mitológicas, um par de gêmeos imortais, um homem derramando água para a eternidade, uma mulher com uma espiga de trigo e até um conjunto inanimado de balanças. Esse anel celestial era uma mistura estranha, e suas origens vão muito além dos gregos. Os babilônios, mais de 1000 anos antes dos gregos, foram os primeiros a mapear as estrelas dessa maneira, observando como certas constelações pareciam seguir o Sol pelo céu, movendo-se em um ciclo ao longo da eclíptica. Eles atribuíram a essas constelações papéis simbólicos, criando uma espécie de calendário celestial. Os gregos, sempre dramáticos, herdaram essa estrutura e sobrepuseram suas próprias histórias a ela, incorporando deuses, heróis e monstros. Transformaram as estrelas em um álbum cósmico, um registro dos feitos humanos, da vontade divina e do destino celeste. O que começou como uma forma de entender o tempo e a direção, tornou-se algo muito mais grandioso, uma forma de interpretar a condição humana através da lente do cosmos. Mas os mitos gregos que deram origem a essas constelações não eram serenos. Muitas vezes nasceram do caos, do amor não correspondido, da vingança, de atos de desespero e desafio. Essas não eram apenas histórias de heróis matando monstros por glória. Eram contos de vidas e destinos que foram remodelados no cadinho de forças cósmicas. As próprias constelações se tornaram lembretes eternos desses momentos, os pontos de virada que moldaram os seres mortais quando estavam envolvidos na trama divina. Muitas das estrelas que vemos hoje foram imortalizadas porque alguém, geralmente o mortal, encontrou um destino tão extraordinário, tão trágico ou tão grandioso que os deuses decidiram torná-lo permanente. No céu acima, as estrelas queimam para sempre, cada uma delas um fragmento de uma história maior, um momento suspenso no tempo. Quando os antigos olhavam para o alto, viam não apenas luzes distantes, mas registros vivos da experiência humana e divina. Essas constelações não eram símbolos abstratos.
Eram histórias reais, congeladas no tempo, memorializando os melhores e piores momentos da humanidade, lançados à luz das estrelas. A ideia era que, ao olhar para os céus, os mortais pudessem ver não só seu lugar no cosmos, mas também as histórias de seus ancestrais, de heróis e vilões, de deuses e monstros, imortalizados para sempre no céu noturno. Assim, quando os gregos olhavam para cima, não viam apenas uma tela estelar, viam um campo de batalha, uma carta de amor, uma galeria de conflitos divinos e humanos. O zodíaco não era simplesmente um calendário do tempo, era um reflexo da alma humana, capturado nas estrelas. Cada um dos 12 signos do zodíaco conta uma história diferente, de criação, destruição, amor, perda, vitória e derrota. Juntas, elas formam uma antologia cósmica da experiência, uma que fala tanto sobre a jornada quanto sobre o destino. Essas histórias, imortalizadas nas estrelas, guiaram e inspiraram aqueles que olhavam para cima. Começamos essa jornada com Áries, o carneiro dourado, cuja história é tanto de salvação quanto de sacrifício, e viajaremos o ciclo completo do zodíaco, passando por contos de deuses imortais, monstros e heróis, até o último signo de Peixes, os gêmeos Fish, ligados por um único cordão, fugindo por suas vidas. Ao longo do caminho, veremos como os antigos gregos usaram essas histórias não apenas para explicar as estrelas, mas para marcar seu mundo, capturando para sempre a experiência humana na eterna dança dos céus. A história de Áries começa não nos céus, mas nas colinas verdejantes e nas lareiras fumegantes da antiga Cólquida, um reino perdido nas brumas do tempo. Foi ali, em um mundo onde a vida de uma criança podia ser moldada ou quebrada pela palavra de um oráculo, e onde os deuses moviam suas peças no tabuleiro dos mortais sem pedir desculpas, que começou uma das mais emocionantes histórias de fuga e redenção. Phrixo, um jovem príncipe, e sua irmã Hela eram filhos de Ateu, rei de Beócia, e de Nefil, uma ninfa das nuvens enviada pelos deuses para ser sua esposa. Nefil, com seu nome que significava nuvem, era uma criação de Hera, formada à semelhança de outra mulher para enganar um rei errante. E embora fosse divina, sua vida no palácio mortal não era tranquila nem segura. Quando Ateu desviou seu afeto para Eno, uma mulher mortal cuja ambição era igualada apenas pela sua astúcia, a posição de Nefil no palácio começou a vacilar. Eno viu os filhos de Nefil como obstáculos para o ascenso de seu próprio filho, e com o coração cheio de veneno, arquitetou um plano que era tanto impiedoso quanto paciente. Eno envenenou os grãos destinados à semeadura, trazendo uma fome devastadora ao reino. O rei, desesperado, consultou o oráculo de Delfos, mas Eno, com sua astúcia, subornou os mensageiros para que trouxessem uma profecia falsa. O oráculo revelou que a única maneira de interromper a fome seria oferecer Phrixo, o próprio filho de Ateu, como sacrifício aos deuses. Assim, o destino de Phrixo foi selado. Ele se viu de pé diante do altar, com a faca preparada e o povo em silêncio, o ar pesado com o cheiro de medo e incenso. Mas, quando tudo parecia perdido, os deuses, ou talvez um deus em particular, tomaram outro caminho. Nefil, longe de ser impotente, chamou uma criatura milagrosa para intervir. Um carneiro de lã dourada, com asas poderosas o suficiente para carregar 2 crianças, apareceu de repente, causando tanto espanto que os sacerdotes largaram suas facas e a multidão recuou, paralisada pela visão. O carneiro se ajoelhou, convidando Phrixo e Hela a subirem suas costas, e, com um impulso de força e vento, alçou voo. Imagine o rugido do mar abaixo. O vento cortando suas roupas,
a luz do sol refletindo nas ondas, enquanto eles se afastavam da terra natal. Não foi uma ascensão tranquila rumo à glória, foi uma fuga desesperada. E ao cruzar o estreito entre o mar de Ásia Menor e o Mar Negro, uma tragédia se abateu sobre eles. Ela, talvez dominada pela altura ou pela fraqueza, escorregou das costas do carneiro e caiu nas águas abaixo. Esse local se tornou conhecido para sempre como o Helesponto, o Mar de Ela, um nome gravado nos mapas como um lembrete de que, mesmo nas histórias em que os deuses intercedem, nem todos são salvos. Sozinho agora, Phrixus se agarrou ao carneiro, enquanto este o conduzia até a distante terra de Cólquida, onde o rei Aetes, filho do deus Sol Hélios, o recebeu com uma generosidade inesperada. Em agradecimento aos deuses por sua salvação, Phrixus fez algo tanto reverente quanto estranho. Ele sacrificou o próprio carneiro dourado a Zeus, acabando com a vida da criatura que o havia resgatado. A lã dourada, radiando uma luz impossível, foi pendurada em um bosque sagrado, guardada por um dragão. Esse mesmo tesouro, em breve, atrairia Jasão e seus argonautas para uma jornada tão perigosa quanto a própria história de Ares. A colocação de Ares no céu não foi apenas um tributo, mas também um testemunho. Os gregos acreditavam que Zeus fixou o carneiro entre as estrelas para honrar sua coragem e serviço, moldando sua forma de tal maneira que a cada primavera, quando o sol cruzava suas estrelas, sua história retornava. Mas, por trás da beleza dessa história, a verdade era mais complexa. Não era apenas uma história de salvação, mas de perda, de uma irmã que se afasta para sempre, de um herói que sobrevive porque um Deus escolheu poupá-lo, e de um resgatador que se sacrifica sem hesitar. Para os gregos, Ares se tornava mais do que uma simples constelação. Ele era um lembrete de que o resgate vem com um preço, de que a sobrevivência nunca ocorre sem débitos, e de que o céu não apenas guarda os momentos de triunfo, mas também as sombras que os acompanham. Quando os gregos olhavam para cima e seguiam a curva das estrelas que agora chamamos de Ares, não estavam apenas vendo o contorno de um animal com chifres, estavam relembrando uma cadeia de eventos onde a política de um reino, a malícia de uma madrasta, a intervenção de um deus e a coragem de uma criatura mitológica colidiram em um momento de fuga desesperada. Ares se ergue no céu oriental na virada do ano, quando a primavera começa a despertar da letargia do inverno e a vida retorna aos campos. Para os antigos, isso não era mera coincidência. O carneiro não era apenas um salvador, mas também um arauto, o primeiro a chegar no ciclo do zodíaco, liderando a sequência de constelações que marcavam o ano agrícola. Seu reaparecimento no céu noturno era um anúncio silencioso de que era hora de preparar o arado, confiar que o calor retornaria e lembrar que a sobrevivência era possível, mesmo após meses de escassez. Na imaginação grega, Ares carregava mais do que o peso do resgate de Phrixus. Tornou-se um símbolo para começos ousados, o tipo de coragem que não hesita antes de saltar para o desconhecido. O salto do carneiro do altar, suas asas cortando o ar, tornou-se um modelo para ações decisivas, quando a hesitação significaria a morte. Não era a paciência silenciosa de Virgem, nem o equilíbrio medido de Libra, mas a força repentina e necessária que poderia arrancar uma pessoa do perigo e colocá-la em um novo caminho. Na astrologia, muito depois, Ares seria associado às características de liderança, energia e uma certa imprudência destemida. Contudo, no mito original, essas qualidades pertencem não ao herói humano, mas ao próprio animal divino, a criatura que agiu sem questionar quando chamada. Mas, mesmo na celebração,
O mito carrega sombras. A própria ação que imortalizou Ares também contém perda. A queda de Hela no mar, o sacrifício do carneiro no bosque de Ares, a solidão de Frixo em uma terra estrangeira. É como se a constelação existisse para lembrar os mortais que os começos raramente são limpos. Eles frequentemente nascem de finais, de laços quebrados e escolhas irreversíveis. O Velocino de Ouro, que mais tarde se tornaria o prêmio de Jasão e seus argonautas, foi ele mesmo uma relíquia desse custo. Cada recontagem de sua jornada puxava o fio de volta para Ares, para a lã dourada que antes cobria uma criatura que carregou um menino da morte à vida, e então entregou sua própria vida sem resistência. Para os gregos, colocar Ares nos céus foi um ato de gratidão e registro. A forma do carneiro foi fixada na esfera imutável para que a cada ano, na mesma estação, sua história fosse recontada nas mentes daqueles que inclinavam suas cabeças para vê-la. As estrelas que marcavam seus chifres e costas eram como letras em uma inscrição permanente, escrita no céu em vez de em pedra, impossível para o vento ou a chuva apagarem. Era uma maneira de contar o futuro através do passado. Se o carneiro havia surgido uma vez, em um momento de perigo, talvez seu retorno no céu da primavera significasse que a ajuda poderia vir novamente, invisível até o momento em que fosse necessária. E assim, Áries começa o zodíaco não com a perfeição de um mito da criação, mas com a realidade humana e bagunçada da sobrevivência. Começa o ciclo com um resgate que não salva todos, com um herói que não é herói no sentido usual, com uma criatura que cumpre seu dever apenas para desaparecer no reino da memória. Essa é a verdade que os gregos colocaram em suas constelações, e é a verdade que ainda persiste quando Áries se ergue sobre o horizonte. Na antiga terra dos fenícios, onde as brisas do mar e o calor do sol se entrelaçavam com a vida cotidiana, uma jovem princesa chamada Europa, filha do rei Agenor, vivia uma vida tranquila, longe da tempestade que estava prestes a surgir. A beleza de Europa não era do tipo que chamava a atenção com grandiosidade. Sua beleza era suave, quase etérea, e tinha o poder de fazer o mundo ao seu redor parecer mais vívido e repleto de vida, mas sem alarde. Ela passeava pelos campos, coletando flores com suas amigas, enquanto o mar se estendia à distância, sussurrando segredos antigos. Foi no momento mais calmo de sua vida, enquanto as meninas se divertiam perto da praia, que o olhar de Zeus a encontrou. Vendo-a de seu alto trono no Olimpo, o rei dos deuses sentiu uma necessidade profunda de possuí-la. Isso não era uma simples paixão. Para Zeus, isso era uma exigência do destino. Ele não pensou em abordá-la como um mortal faria, com palavras e gestos suaves. Não. Zeus era um deus que habitava um reino onde os próprios céus se curvavam diante de sua vontade e, como tal, agiria com a autoridade de um soberano absoluto. Mas Europa não era uma mortal qualquer, e Zeus sabia que suas maneiras habituais, como se transformar em um pássaro ou uma nuvem, não seriam suficientes para conquistá-la. Então, ele abandonou essas formas habituais de sedução e assumiu uma nova forma, a de um touro branco, de uma beleza tão rara que mesmo os mais céticos não poderiam deixar de admirar. Sua pele brilhava como se fosse feita de luz refletida. Seus chifres curvavam-se com uma perfeição divina, e seus olhos carregavam uma suavidade que mascarava a força colossal contida em seu corpo. O touro, com seus passos silenciosos e sua presença cativante, se aproximou do rebanho do rei Agenor e se misturou aos outros animais. Quando Europa o viu pela primeira vez, ele estava quieto,
observando-a com um olhar que parecia emanar uma calma profunda. Ela se aproximou, intrigada pela tranquilidade da criatura, e tocou seu rosto com a ponta dos dedos. O touro não fugiu, permitindo que ela o acariciasse, e logo as outras meninas começaram a adorná-lo com flores, encantadas pela sua docilidade. Sem hesitar, Europa subiu nas costas do touro, sem perceber a verdadeira natureza da transformação. E naquele exato momento, Zeus tomou seu lugar com o touro e, com um poderoso salto, se lançou para o mar. A terra, a praia e suas amigas ficaram para trás. Europa sentiu o vento salgando suas roupas e, em sua visão, o horizonte se distorcia. O touro nadava com uma força descomunal, cortando as águas com uma facilidade que deixava o mar em sua esteira, enquanto as ondas se quebravam ao seu redor. E enquanto isso acontecia, delfins saltavam ao redor, acompanhando o que parecia uma jornada sem fim. O mar não tinha fim. Ele se estendia como um tapete interminável, azul e profundo, mudando de tonalidade conforme o sol se movia. Não se sabia quanto tempo a viagem durou, mas, em algum momento, a costa distante da ilha de Creta apareceu no horizonte. Foi ali que Zeus, de volta à sua forma divina, revelou sua verdadeira identidade, transformando-se diante de Europa em um homem, não mais o touro que ela havia acariciado. Seus olhos agora estavam queimando com o desejo de conquista, com a vitória de uma posse consumada. A vida de Europa mudou para sempre naquele instante. Ela não apenas foi levada para a ilha de Creta, mas também se tornou mãe de 3 filhos de Zeus, incluindo Minos, que mais tarde se tornaria o grande rei da ilha e o construtor do famoso labirinto que abrigava o Minotauro. O touro branco, aquele ser majestoso que a transportou, se tornou uma lembrança não do rapto, mas de um amor divino que forjou o futuro de Creta. Em honra ao touro, os gregos fixaram sua imagem no céu, não a forma de Zeus, mas do touro que se levantava das águas. A constelação de Touro não era apenas um reflexo de um evento romântico ou uma simples alegoria do poder de Zeus. Era, na verdade, uma homenagem ao poder da natureza, à força da fertilidade e àquelas forças divinas que moldam o mundo. Os gregos viam no touro um símbolo não apenas de poder, mas também de resistência e renovação. Os campos se fertilizavam, o solo se aquecia para a semeadura, e Touro, com seus chifres curvados e seus músculos poderosos, se tornava o guardião da terra fértil. A história de Europa e do touro também era uma metáfora para a força silenciosa da natureza, que não pede permissão, mas age de maneira decisiva, transformando tudo em seu caminho. Ao olhar para Touro no céu, os gregos não apenas viam uma figura mitológica, mas também um lembrete do vínculo sagrado entre os deuses e os mortais, entre a terra e o céu. Era se o próprio céu estivesse dizendo: a força, a fertilidade e o poder não vêm apenas da vontade dos deuses, mas também da capacidade de transformar o inesperado em algo sagrado. E assim, a constelação de Touro passava a simbolizar o início da estação, o retorno das colheitas e a lembrança de que até o mais inesperado dos amores poderia ter consequências grandiosas. Para os gregos, Touro não era apenas uma constelação para orientar os navegadores ou marcar o começo da primavera. Era um sinal de fertilidade, de poder, mas também de uma força silenciosa e implacável. O touro fixado no céu, com sua presença firme, oferecia um sentido de estabilidade e permanência.
Ele não apenas se erguia entre os céus como uma forma de honra ao deus Zeus, mas também como um lembrete das profundas forças naturais que governam o mundo. Forças que, mesmo invisíveis, moldam o destino das pessoas, dos reinos e das civilizações. A história de Gêmeos não se resume a uma simples relação entre dois irmãos, mas sim a uma lição eterna sobre lealdade, sacrifício e a força do vínculo inquebrantável entre duas almas. Ela começa nas terras de Esparta, onde a rainha Leda, conhecida tanto por sua beleza quanto pelo destino peculiar de seus filhos, dava à luz dois pares de gêmeos, cujas origens estavam marcadas pela divisão entre o mortal e o divino. O rei Tindário, marido de Leda, viu seus filhos Castor e Clitemnestra nascerem, ambos completamente humanos, enquanto os filhos de Leda com Zeus, Helen e Pólux, possuíam a linhagem imortal dos deuses. A partir desse momento, o destino da família foi enredado em uma teia de rivalidades e alianças complexas, onde a mortalidade e a imortalidade se entrelaçavam com as paixões e as ambições divinas. Castor e Pólux, inseparáveis desde o nascimento, cresceram juntos, compartilhando cada treino, cada desafio, cada vitória e derrota, formando uma dupla lendária que transcendia as limitações do corpo mortal. As lendas nos falam de suas habilidades em batalhas, de sua destreza em montar cavalos e lutar com lanças, mas também de sua cumplicidade fora dos campos de batalha. Castor, o mestre dos cavalos, e Pólux, o invencível boxeador, eram inseparáveis. Suas ações eram complementares, sua força, uma refletindo a outra, e juntos conquistaram fama e respeito que se espalharam por todo o mundo grego. Os marinheiros, principalmente, invocavam seus nomes como proteção, acreditando que, quando o mar estava agitado, os gêmeos apareciam para guiar suas embarcações à segurança. No entanto, a vida, como sempre, não era feita apenas de vitórias. A morte de Castor viria para desestabilizar o que parecia ser uma união imbatível. O que começou como uma disputa sobre uma mulher, envolvendo seus primos Idas e Linco, rapidamente se transformou em um duelo violento, onde a morte não faria distinção entre os heróis e seus inimigos. Castor caiu, mas não como um guerreiro em sua última batalha, e sim como um irmão vendo sua própria vida escoar, enquanto a violência ao seu redor seguia implacável. Pólux, tomado pela dor, viu o seu próprio mundo desmoronar. Ele não sabia o que fazer com sua imortalidade, esse presente que os deuses lhe deram, que agora parecia mais uma maldição. Se ele fosse imortal e Castor fosse mortal, o que seria da vida deles? O que seria do vínculo inquebrantável que compartilhavam? Ele foi ao encontro de Zeus, não mais como um súdito, mas como um filho em busca de conforto. Através de seu pedido, Pólux implorou por uma solução, uma maneira de manter seu irmão ao seu lado, mesmo na morte. Em algumas versões da história, Zeus atendeu ao pedido e fez com que Castor e Pólux dividissem sua existência. Um passava um dia no céu, com os deuses no Olimpo, e o outro passava o dia no submundo, entre as sombras dos mortos. Essa alternância entre os reinos do divino e do mortal simbolizava o compromisso eterno dos irmãos, mas também a dor de uma separação que jamais seria curada. Em outras versões, Zeus os elevou diretamente ao céu, onde seus corpos imortais seriam colocados como estrelas, formando a constelação de Gêmeos, lado a lado, para que o vínculo deles permanecesse intacto por toda a eternidade. O significado de Gêmeos, então, vai além de uma simples representação de duas figuras idênticas. A constelação, com suas duas estrelas brilhantes, serve como um lembrete da devoção mútua, do poder do amor entre irmãos que, apesar da morte, continuam a existir lado a lado,
imortalizados no céu. Castor e Pólux tornaram-se símbolos não apenas da lealdade e da amizade, mas também da capacidade de sacrifício e da coragem de enfrentar o destino, independentemente de sua natureza. Para os gregos, a constelação de Gêmeos não era apenas um ponto de referência no céu. Ela era um sinal, um farol de esperança e lealdade. Ao olhar para as estrelas de Gêmeos, os marinheiros sentiam um alívio silencioso, como se os próprios Castor e Pólux estivessem ao seu lado, protegendo-os das tormentas que podiam surgir no mar. O céu, com suas figuras eternas, tornou-se um espaço onde o amor e a amizade transcendem até mesmo as fronteiras da vida e da morte. E assim, o mito de Gêmeos, com suas lições de devoção e sacrifício, continuou a ser contado e recontado, não apenas pelos marinheiros que encontravam nos Gêmeos uma ajuda nas noites tempestuosas, mas por todos aqueles que buscavam significado nos vínculos que formam nossa humanidade. Através de Castor e Pólux, os gregos aprenderam que a verdadeira força não reside apenas no poder físico ou na habilidade de vencer batalhas, mas na capacidade de permanecer firme ao lado daqueles que amamos, mesmo diante da adversidade mais implacável. A visão dos Gêmeos brilhando no céu não era apenas uma constelação para os navegadores, mas uma história viva de promessas feitas e cumpridas. Uma lembrança de que o amor verdadeiro pode resistir até mesmo à separação mais cruel. E, enquanto Castor e Pólux continuavam sua eterna dança no céu, os gregos podiam olhar para eles e encontrar conforto, sabendo que a verdadeira lealdade nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. A história do caranguejo no zodíaco começa no pântano lamacento de Lerna, onde o ar cheirava a podridão e os répteis rastejavam silenciosos nas águas turvas. Ali, nas profundezas, morava a Hidra de Lerna, um monstro com várias cabeças, cuja fúria era alimentada pela imortalidade. Era uma criatura temida por todos, uma ameaça que havia devorado tantos heróis e animais que os aldeões já não ousavam se aproximar daquela terra maldita. O herói Hércules, no entanto, estava prestes a enfrentar a Hidra como parte de seus 12 trabalhos, um desafio que exigiria de sua força não apenas para derrotar o monstro, mas para lidar com a astúcia e o poder regenerativo de sua adversária. A jornada de Hércules até Lerna não foi uma jornada simples. Ele marchou com o sobrinho Iolau, pronto para enfrentar uma das mais temidas criaturas mitológicas. Mas ao chegar ao pântano, logo se deu conta de que derrotar a Hidra não seria uma tarefa fácil. Cada golpe que ele desferia em uma das cabeças da criatura fazia com que 2 novas surgissem em seu lugar. O monstro se movia com uma paciência sinistra, como se soubesse que o tempo estava ao seu lado. O pântano estava cheio de um cheiro insuportável, com raízes se arrastando nas águas, e cada passo que Hércules dava no terreno úmido parecia ser mais um fardo que ele deveria suportar. Mas, como sempre nas histórias de Hércules, a adversidade não o detinha. Ele seguiu golpeando a Hidra, e logo percebeu o truque de seu inimigo. Cada cabeça que caía criava 2 novas em seu lugar. Para cortar o ciclo de regeneração, Iolau teve a ideia de cauterizar as feridas com fogo assim que cada cabeça fosse cortada. Juntos, com o esforço de ambos, começaram a cortar, queimar e avançar. No entanto, durante essa batalha implacável, uma pequena figura entrou em cena. Um caranguejo, enviado por Hera, que havia nutrido um ódio imenso por Hércules devido aos seus feitos heróicos. O caranguejo não era um guerreiro feroz, mas sua ação foi um dos momentos de maior coragem. Ele se aproximou silenciosamente de Hércules, tentando distraí-lo durante a luta com a Hidra.
Com suas patas fortes, o caranguejo agarrou o tornozelo de Hércules, tentando imobilizá-lo. Seu ataque foi simples, mas decisivo, criando uma abertura para que a hidra pudesse atacar. Hércules, no entanto, rapidamente se deu conta do truque e, com um movimento ágil, esmagou o caranguejo sob seu pé. O caranguejo, embora pequeno e aparentemente insignificante em comparação com o monstro que Hércules estava enfrentando, teve seu momento de glória. Hera, em seu desejo de fazer Hércules falhar, decidiu que o caranguejo merecia uma honra póstuma. Em um gesto simbólico de reconhecimento, ela colocou a pequena criatura no céu, criando a constelação de Câncer. Assim, o caranguejo, que desempenhara um papel aparentemente insignificante, tornou-se uma parte imortal do céu, um lembrete eterno de sua lealdade e coragem. A constelação de Câncer, com suas estrelas suaves e difusas, não é uma das mais imponentes do zodíaco. Sua forma é sutil, quase imperceptível, como uma memória distante que se apaga lentamente. No entanto, seu significado para os antigos gregos era profundo. Câncer simbolizava a pequena ação que, embora invisível e muitas vezes esquecida, tinha uma influência duradoura. O caranguejo não conseguiu impedir Hércules de cumprir sua missão, mas sua resistência se tornou um testemunho da coragem que, mesmo nas formas mais humildes, pode deixar uma marca no mundo. Para os gregos, a presença de Câncer no céu era uma lição sobre a importância do esforço silencioso e da perseverança. O caranguejo não era grande nem imponente como Hércules ou a hidra, mas sua ação, embora breve, foi suficiente para que sua história fosse lembrada por gerações. Assim, o céu refletia o reconhecimento de que algumas ações não precisam de grande visibilidade para serem significativas. Além disso, a posição de Câncer no céu, no início do verão, estava ligada ao ciclo das marés e ao retorno da abundância. Os antigos gregos, marinheiros e agricultores dependiam da observação das estrelas para planejar suas colheitas e navegações, e Câncer, com seu fraco brilho, marcava o início da estação quente, quando o trabalho da terra começava a dar frutos. Para eles, a constelação não apenas lembrava o pequeno caranguejo, mas também o momento em que o mundo se aquecia novamente e as promessas de vida renovada eram cumpridas. Câncer, com sua modesta presença no céu, se tornou uma metáfora para os desafios silenciosos e a perseverança do cotidiano. No universo grego, onde as grandes batalhas e os feitos heróicos eram celebrados com fanfarra, o caranguejo se ergueu como um lembrete de que até os pequenos esforços, aqueles que parecem insignificantes, têm seu valor e podem deixar uma marca que o tempo nunca apagará. O céu, como sempre, guardava suas histórias, silenciosas e eternas, lembrando os mortais de que todos os papéis, grandes ou pequenos, têm importância. E assim, Câncer se ergueu no céu, como uma memória quieta, cheia de resistência e força sutil. Não é o grito da vitória que ecoa com sua presença, mas o eco de uma ação tranquila, que apesar de sua modéstia, foi suficiente para garantir uma memória no cosmos. E os gregos, ao olharem para a constelação de Câncer, eram lembrados de que as batalhas nem sempre exigem grande força. Às vezes, o simples esforço de ser constante e fiel é o que marca o verdadeiro heroísmo. O calor das colinas de Nemeia não era um calor qualquer. Ali, nas terras áridas e ensolaradas da antiga Grécia, onde o vento cortava o ar e as pedras eram quentes ao toque, havia uma fera que dominava as paisagens com seu poder imbatível. O leão de Nemeia, um monstro de pelagem dourada e força indescritível, vagava pelos campos,
arrastando os rebanhos e deixando um rastro de destruição por onde passava. Não era uma besta que atacava por fome ou por necessidade, mas por pura malícia, por um desejo de domínio absoluto. O leão parecia invencível. Nenhuma lâmina de espada, nenhuma lança ou flecha seria capaz de penetrar sua pele impenetrável. Durante anos, ele aterrorizou a região, tornando-se uma lenda viva, uma ameaça à qual até os mais corajosos heróis não ousavam se aproximar. Era o tipo de monstro que os homens falavam apenas em sussurros, sabendo que falar em voz alta sobre o leão de Nemeia era como invocar a própria morte. Hércules, no entanto, não se intimidou. Seu primeiro trabalho, como parte dos 12 desafios impostos pelo rei Euristeu, era capturar ou matar essa criatura temível. O que deveria ser uma tarefa difícil para qualquer herói, logo se revelou ser um teste para a própria natureza de Hércules. Ele sabia que suas armas não seriam suficientes. O leão era um adversário à parte, cuja força e resistência eram tão além do comum que o próprio uso da espada parecia fútil diante de sua ferocidade. Sem hesitar, Hércules lançou mão de sua maior arma, sua força bruta e sua coragem inabalável. Ele não confiaria em seus arcos ou espadas para esta batalha. Então, ele fez o que poucos teriam ousado. Partiu para um combate corpo a corpo com o monstro. O leão se aproximou, com suas garras afiadas e mandíbula feroz, pronto para rasgar qualquer coisa que se aproximasse. Hércules, porém, não se moveu. Ele se preparou, com a força de toda a sua vida e a determinação de um homem que sabia que não havia outra opção senão vencer. O combate foi brutal e selvagem. Hércules, apesar de sua imensa força, não podia permitir que o leão o dominasse. Ele usou cada movimento com precisão, cada golpe medido para neutralizar a fera. Em um momento decisivo, Hércules agarrou o leão com as mãos, usando a força de seus braços para imobilizá-lo. O monstro rugiu com uma fúria que reverberou pelas montanhas, mas Hércules não cedeu. Com um esforço final, ele torceu o pescoço da fera e a matou, quebrando a resistência de Nemeia para sempre. Após a morte do leão, Hércules não parou. Sua vitória não foi completa até que ele tomasse uma medida final, uma que muitos heróis considerariam desnecessária. A pele do leão era tão espessa e forte que nenhuma lâmina poderia cortá-la. Hércules, então, usou as próprias garras do monstro para rasgar a carne e remover a pele. Ele colocou a pele como um manto, que além de ser uma armadura impenetrável, se tornaria um símbolo de sua força e da dificuldade de sua missão. A história de Hércules e do leão de Nemeia não foi apenas uma vitória física, foi uma lição profunda sobre o que significa enfrentar o impossível. Não era apenas a habilidade de derrotar um monstro fisicamente, mas a coragem e a determinação para encarar a batalha até o fim, mesmo quando todas as probabilidades estavam contra ele. A pele do leão, que agora cobria os ombros de Hércules, não era apenas um troféu. Era um lembrete de que a verdadeira força não reside apenas no poder bruto, mas na capacidade de suportar a adversidade e de usar cada momento de luta como uma oportunidade para crescer. Após sua vitória, a história do leão de Nemeia se espalhou por toda a Grécia. O monstro, que antes parecia invencível, agora era um símbolo de derrota, e Hércules se tornava uma lenda, não apenas por sua força, mas pela maneira como ele desafiou as expectativas e os limites impostos pelos deuses e pelos mortais. A pele do leão, agora em suas costas, o tornou uma figura imortal, cuja presença era um farol de poder, coragem e invencibilidade. Os gregos, em sua observação do céu, não demoraram a conectar a vitória de Hércules com a constelação de Leão. No céu, a figura do leão,
com sua postura imponente e sua presença majestosa, surgiria a cada ano como um lembrete da vitória de Hércules, mas também da força e coragem que eram necessárias para enfrentar a adversidade. A constelação de Leão não era apenas um marco na jornada de Hércules, mas também um símbolo de algo mais profundo, a natureza da força verdadeira. No céu, Leão se ergue com seu coração brilhante, a estrela Régulus, brilhando intensamente como o próprio símbolo de um líder. Os gregos viam no leão não apenas o poder de um monstro derrotado, mas o poder de um herói que soubera dominar sua própria força, seu próprio destino. Leão se tornou um símbolo de poder equilibrado, de força que não busca destruição, mas que, quando usada corretamente, pode transformar o mundo ao seu redor. Para os marinheiros que viam o leão no céu durante as viagens pelo Mediterrâneo, a constelação também era um sinal de direção, de estabilidade. Quando o leão surgia no céu, os navegadores sabiam que estavam se aproximando de um ponto de mudança no ciclo do ano. A presença de leão no céu indicava que a estação estava mudando, que era hora de agir, de preparar-se para a colheita, de dar os passos finais antes da chegada do outono. Leão, então, era mais do que apenas uma história de vitória. Ele era um reflexo da jornada humana. Não era sobre vencer facilmente, mas sobre lutar com tudo o que se tem, até que o impossível seja derrotado. Hércules, ao vestir a pele do leão, tornou-se o próprio símbolo dessa força indomável, e a constelação de Leão, com seu brilho imponente, permanece como uma lembrança eterna de que, para alcançar a grandeza, é preciso primeiro conquistar a si mesmo. A história da constelação de Virgem não é apenas uma história de uma deusa, mas uma narrativa de justiça, pureza e do eterno equilíbrio entre os deuses e os mortais. A figura de Virgem é representada por Astraia, a deusa da justiça, que foi uma das últimas imortais a abandonar a Terra durante a Idade de Ouro, uma era onde a humanidade vivia em harmonia com os deuses e com a natureza. Astraia era uma das filhas de Zeus e Temis, a deusa da lei e da ordem, e sua tarefa era assegurar que a justiça fosse cumprida entre os homens, com a balança da verdade e do julgamento sempre em mãos. Quando os deuses desceram do Monte Olimpo para viver com os humanos, uma era de prosperidade e paz começou. Durante essa era dourada, os mortais não conheciam a mentira ou a injustiça, e as guerras eram apenas lembranças de um passado distante. Astraia, com sua balança e sua espada, caminhava entre os homens, sempre atenta a qualquer desvio das leis divinas e da moralidade. Mas, com o passar do tempo, a corrupção começou a corromper os corações dos mortais, e os seres humanos começaram a esquecer as leis sagradas que os haviam guiado. Crimes, mentiras e a injustiça começaram a se espalhar por todo o mundo. O crescimento da maldade entre os mortais fez com que os deuses começassem a se afastar, preocupados com a degeneração de suas criações. Astraea, que havia sido uma das mais fiéis defensoras da ordem divina, não pôde mais suportar a visão do que a humanidade se tornara. Em um momento de profunda tristeza e desesperança, ela decidiu abandonar a terra e subir de volta ao céu, onde as leis e a ordem nunca poderiam ser quebradas. Ela levou consigo a balança de ouro, símbolo de sua missão imutável de julgamento justo, e com sua ascensão, ela se tornou uma das últimas figuras imortais a deixar os mortais para trás. A história da partida de Astraea marca a transição entre a Idade de Ouro e a Idade de Ferro, uma época onde a humanidade se afastava cada vez mais dos ideais de justiça, retidão e harmonia com os deuses.
Para os gregos, a ascensão de Astreia para o céu não foi vista apenas como um triste fim, mas também como um símbolo de esperança. Enquanto os homens na terra se distanciavam da justiça e da verdade, a deusa da justiça se tornava um farol imortal, um símbolo da lei que nunca seria esquecida. Os deuses tinham deixado o mundo, mas a justiça continuaria a brilhar no céu. A constelação de Virgem, com sua estrela mais brilhante, Spica, representava a deusa Astreia, que, ao elevar-se ao céu, trazia consigo a promessa de que a verdadeira justiça jamais seria esquecida, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade. A estrela Spica, com sua luz constante, se tornou o farol de um ideal eterno, uma lembrança de que a justiça é algo imutável e que a verdade sempre prevaleceria, mesmo que os mortais perdessem o caminho. Os gregos, como os marinheiros e agricultores que olhavam para o céu, viam Virgem como uma figura protetora, que vigiava suas ações e guiava seus passos. Quando a constelação de Virgem aparecia no céu, indicava não apenas o tempo de colheita, mas também o tempo de reflexão e autoavaliação. A presença de Astreia no céu servia como um lembrete de que cada ação humana era observada e que a justiça divina nunca era totalmente perdida. A história de Virgem e sua ascensão ao céu também refletia a crença dos gregos de que, embora o mundo físico fosse imperfeito e muitas vezes corrompido pela maldade, havia um plano divino e uma ordem universal que não poderia ser quebrada. Mesmo que os homens errassem, a justiça do cosmos permaneceria imutável e incólume, esperando pela oportunidade de restaurar o equilíbrio. Para os gregos, Virgem representava o retorno ao ideal de justiça e pureza, o sonho de um tempo em que as leis dos deuses e dos homens estavam em harmonia. Ela não era apenas uma constelação ou uma deusa esquecida, mas um lembrete de que, enquanto houvesse luz no céu, a justiça nunca seria completamente perdida. Virgem era mais do que uma simples estrela ou constelação no céu. Ela era o testemunho eterno de que a justiça divina estava sempre observando, pronta para restaurar o equilíbrio no momento certo. Mesmo que a humanidade se desviasse do caminho da verdade, a deusa Astreia continuaria a vigiar, guardando o céu com sua balança, esperando pacientemente o momento em que o mundo voltaria a se alinhar com os ideais sagrados. Enquanto os ventos do tempo sopravam, carregando os ecos de eras passadas, havia uma constante no cosmos, a balança de Libra, símbolo eterno da justiça e do equilíbrio. Na mitologia grega, Libra não tem uma representação física como outras constelações, mas ela é, sem dúvida, uma das mais poderosas, pois seu significado transcende os limites do céu e da terra. Ela representa as forças da justiça, da igualdade e da moralidade que sempre existiram no mundo dos deuses e que, de alguma forma, estavam presentes entre os mortais. A balança de Libra era um presente de Zeus, o rei dos deuses, que a entregou à sua filha, a deusa Têmis, a personificação da ordem divina e da lei. Têmis não era apenas a guardiã das leis do Olimpo, mas também uma mediadora entre os deuses e os homens, uma figura de sabedoria que orientava tanto as divindades quanto as criaturas mortais para um equilíbrio harmônico. A sua balança, suspensa nas estrelas, refletia a busca pela justiça, não apenas como uma questão de julgamento, mas como uma representação de equilíbrio em todos os aspectos da vida. Têmis, com sua natureza calma e imparcial, era vista como uma das deusas mais poderosas do Olimpo.
Quando Zeus precisou de ajuda para ordenar o mundo, foi ela quem o auxiliou a estabelecer as leis que governariam tanto o céu quanto a terra. Como deusa da justiça, Têmis não apenas observava, mas também mediava as disputas, resolvendo conflitos com sabedoria imperturbável. Em suas mãos, a balança nunca se inclinava para um lado ou outro sem justa causa, e seu julgamento era sempre um reflexo do que fosse mais justo para todos, sem parcialidade. A história da constelação de Libra, assim como o significado da balança, se entrelaça com a ideia de que, no final, o que prevalece no universo não é a força bruta, mas a capacidade de ponderar, de refletir e de agir de forma justa. Quando a balança de Libra aparece no céu, ela lembra aos mortais e aos imortais que a justiça não é algo que pode ser imposta pela força, mas deve ser buscada com sabedoria e discernimento. A balança de Libra foi levada para o céu como um lembrete de que a justiça sempre deve ser mantida em equilíbrio, tanto nas ações humanas quanto nos julgamentos divinos. Quando a balança se ergue no horizonte, marcando a chegada do outono, ela simboliza a colheita não apenas dos frutos da terra, mas também das ações humanas, o retorno das consequências de nossas escolhas. Os gregos, ao olharem para o céu, viam não apenas uma estrela, mas o próprio reflexo das leis que governavam suas vidas. Nos momentos em que Libra se ergue no céu, especialmente quando se aproxima da estação do julgamento e da avaliação, ela se torna um símbolo de que é hora de fazer uma pausa e refletir. As estrelas de Libra, com suas estrelas brilhantes, nos lembram que os deuses e as forças cósmicas estão observando, e no final, a balança de Têmis sempre será equilibrada. Nenhuma injustiça pode durar para sempre, e todas as ações, boas ou más, retornam ao seu justo merecimento. Por meio da constelação de Libra, os gregos nos ensinavam que a verdadeira justiça é aquela que não é apressada, mas que vem com reflexão, paciência e análise cuidadosa. O céu, com suas estrelas, não nos diz apenas sobre os eventos cósmicos, mas também sobre a forma como devemos viver nossas vidas. Libra, com sua balança, nos chama a ponderar as nossas escolhas, lembrar das nossas ações e avaliar com precisão as consequências de nossos comportamentos. Assim, enquanto a balança de Libra brilha no céu, ela nos lembra que a verdadeira justiça não reside apenas na condenação ou recompensa, mas na capacidade de pesar, avaliar e decidir com uma mente e um coração imparciais. Para os gregos, Libra não era apenas uma constelação. Era um lembrete constante de que o universo, em sua vasta imensidão, busca equilíbrio e harmonia, algo que, de alguma forma, todos nós deveríamos tentar refletir em nossas próprias vidas. A história de Escorpião é marcada por vingança, destino e a luta implacável entre duas forças cósmicas. No antigo mundo grego, onde as paixões humanas eram frequentemente guiadas pela intervenção dos deuses, a história do Escorpião se destaca como uma batalha feroz e eterna entre o herói Órion e uma das criaturas mais mortais da mitologia grega. Orion era um caçador imenso e talentoso, cujas habilidades eram admiradas por todos. Ele era tão destemido que, em uma ocasião, desafiou a própria deusa Artemísia, afirmando que era capaz de matar todos os animais da terra. E isso, claro, não agradou aos deuses, especialmente a Artemísia, que era a protetora dos animais e das criaturas selvagens. Em resposta à sua arrogância, Artemísia enviou um escorpião gigantesco, cuja picada era fatal, para enfrentar o caçador. A batalha entre Orion e o escorpião foi épica e interminável. Durante dias, os dois se enfrentaram, com Orion usando sua imensa força e habilidade de caça para tentar matar o escorpião,
enquanto a criatura, com sua velocidade e veneno mortal, tentava imobilizar o grande caçador. O escorpião se movia com precisão mortal, sua cauda se erguendo como uma lâmina afiada, pronta para ferir a qualquer momento. Mas no final, o escorpião prevaleceu. Em um golpe rápido e mortal, a criatura picou Orion em seu calcanhar, envenenando-o e levando-o à morte. O herói, embora formidável, não conseguiu escapar do destino que lhe havia sido imposto pelos deuses. O escorpião, em sua vitória, não só cumpriu a vontade de Artemísia, mas também assegurou seu lugar nas estrelas. Como reconhecimento pela sua coragem e força, Zeus, o pai dos deuses, decidiu imortalizar o escorpião, colocando-o entre as constelações, na mesma parte do céu onde Órion brilharia eternamente. A constelação de Escorpião, com suas estrelas brilhantes, é uma das mais imponentes do céu noturno. Seu formato, que lembra um escorpião com a cauda erguida, é um lembrete da luta entre o heroísmo e a fatalidade, entre a coragem humana e o poder implacável da natureza. A história de Escorpião simboliza a ideia de que, por mais poderosos ou talentosos que sejamos, todos estamos sujeitos às forças que estão além do nosso controle. Mesmo o maior dos heróis pode ser derrotado por algo tão pequeno e mortal quanto um escorpião. Mas a história não termina com a morte de Orion. Em um gesto final de justiça, os deuses decidiram colocar tanto Órion quanto o escorpião no céu, de forma que, enquanto um se ergue em uma parte do céu, o outro está sempre prestes a caí-lo. A posição das constelações de Órion e Escorpião no céu é uma metáfora visual para a luta eterna entre os dois. Quando Órion sobe no céu, Escorpião começa a se pôr, e vice-versa, como se nunca pudessem coexistir na mesma parte do cosmos, simbolizando o conflito eterno entre eles. Os gregos viam essa luta cósmica como uma reflexão do equilíbrio das forças universais. Não importa quão grande ou poderoso fosse alguém, sempre existia algo ou alguém que poderia desafiar a ordem natural das coisas. Escorpião, com sua vingança, tornou-se um símbolo das forças incontroláveis do destino, um lembrete de que a arrogância e o orgulho podem levar à queda, e que a morte pode vir não por força bruta, mas por um veneno silencioso e implacável. Para os marinheiros que viajavam pelos mares tempestuosos do Mediterrâneo, a constelação de Escorpião era um sinal da natureza indomável e da necessidade de respeitar as forças além de seu controle. Era um lembrete de que, por mais corajosos ou fortes que fossem, eles também estavam sujeitos à vastidão do mar e das estrelas. Assim, Escorpião se ergueu como um símbolo de vingança e destino. A constelação não era apenas o memorial de um caçador derrotado, mas também uma representação das forças que os mortais não podiam controlar. Uma força que surgia sem aviso e, muitas vezes, de forma imprevisível. No entanto, ela também servia como um alerta. Por mais que tentássemos resistir, as forças cósmicas continuariam a nos desafiar. Em Escorpião, os gregos viam uma advertência eterna. Nunca subestime o poder das forças invisíveis, aquelas que não podem ser vencidas por força ou habilidade, mas apenas aceitas com humildade. A constelação de Escorpião, com seu brilho sinistro e poderoso, segue iluminando o céu como um lembrete da inevitabilidade do destino, da fragilidade humana e da força das criaturas pequenas, mas imensamente poderosas, que governam nosso mundo. Sagitário, o arqueiro, não é apenas uma figura mitológica que dispara flechas para o desconhecido. Sua história é um reflexo da busca humana por sabedoria, autoconhecimento e os objetivos mais elevados da vida.
A mitologia de Sagitário é profundamente entrelaçada com a figura do centauro Quiron, um ser metade homem, metade cavalo, que representa a união da força bruta com a sabedoria espiritual. Quiron era diferente dos outros centauros, conhecidos por sua natureza selvagem e indomada. Enquanto seus irmãos eram caçadores impulsivos, Quiron se destacava pela sua tranquilidade, compaixão e por ser um mestre na cura e na sabedoria. A história de Quiron começa em um tempo em que os centauros estavam em constante conflito com os deuses e os mortais. Diferente deles, Quiron foi criado por Apolo e Ártemis, os deuses gêmeos do Sol e da Lua, que o ensinaram as artes da medicina, da música e da profecia. Ele se tornou um dos mais respeitados sábios e curandeiros de toda a Grécia, conhecido por seu domínio sobre o uso de plantas e remédios para curar os mais graves ferimentos. Quiron era também um grande mentor, ensinando outros heróis, como Asclépio, o deus da medicina, e até mesmo o próprio Hércules em muitas das suas jornadas. O arquétipo de Sagitário, representado pela figura de um arqueiro com seu arco e flecha, vem do próprio Quiron. Ele não era apenas um guerreiro, mas um ser que entendia o equilíbrio entre a luta física e a busca por conhecimento. O arco de Sagitário, em vez de ser usado apenas para a batalha, também era um símbolo de sua busca pelo infinito, pela verdade e pela compreensão do cosmos. Ao disparar suas flechas, Quiron não visava apenas os inimigos tangíveis, mas também as grandes questões do mundo, a própria natureza do ser humano e do universo. Ele não perseguia inimigos comuns, mas se lançava em direção a um ideal, a um estado de sabedoria que transcende as limitações humanas. O mais fascinante na história de Quiron, no entanto, é sua tragédia. Embora fosse um ser imortal, Quiron, devido a uma série de eventos trágicos envolvendo Hércules, acabou sendo ferido com uma flecha envenenada. A dor que ele sofreu era indescritível, mas o mais cruel de tudo foi que, como imortal, ele não poderia morrer para escapar do sofrimento. Ele suportou a agonia por anos, até que, finalmente, Zeus, compadecido com sua dor e sua pureza de coração, permitiu que ele trocasse sua imortalidade por uma morte digna. Mas a morte de Quiron não foi o fim de sua história. Como um sinal de seu legado de sabedoria, Zeus, em um gesto de honra, colocou Quiron entre as estrelas. A constelação de Sagitário, com seu arqueiro apontando para o infinito, eternizou a memória de Quiron e sua busca incessante por sabedoria. A flecha de Sagitário, que é visível no céu, simboliza a orientação e o alcance de algo além de nós mesmos. Um chamado à exploração intelectual e espiritual, uma busca constante pelo entendimento e pela verdade. Para os gregos, Sagitário era muito mais do que um símbolo de coragem e ação. Ele era um guia, uma figura que representa a busca por um propósito mais profundo, que transcende o mundo físico e nos leva para a contemplação do universo e de nosso lugar nele. Os arqueiros no céu eram vistos não apenas como guerreiros, mas como visionários, que apontavam suas flechas para os mistérios e o desconhecido. Essa figura refletia a necessidade de equilíbrio entre a força e a sabedoria, a habilidade de lutar, mas também de aprender, crescer e se aprimorar constantemente. A presença de Sagitário no céu também era um lembrete para os gregos de que, como seres humanos, sempre deveríamos buscar algo maior do que nós mesmos. Sagitário não estava apenas apontando sua flecha para a vitória em batalhas, mas para a verdade universal, para o conhecimento que iria além das limitações físicas. Essa era uma qualidade essencial na formação de heróis. A capacidade de lutar com coragem, mas também a necessidade de buscar sabedoria. Os gregos, com seus mitos e seus filósofos, sabiam que não podiam se contentar apenas com o que viam. Precisavam mirar mais alto, mais longe, sempre em direção a algo mais elevado.
A constelação de Sagitário, com sua flecha apontando em direção ao coração da Via Láctea, era uma imagem do próprio desejo humano de alcançar o impossível. Ela representava tanto a busca física quanto a metafísica, o esforço de alcançar aquilo que parece distante e inalcançável, mas que, ao mesmo tempo, está ao alcance daqueles que têm coragem e sabedoria para buscar. Para os gregos, Sagitário era um modelo de equilíbrio perfeito, a harmonia entre a ação e o pensamento, entre a luta e a introspecção. Sagitário, como a constelação que herdou a sabedoria de Quiron, também nos ensina que a verdadeira jornada não é apenas sobre vencer, mas sobre aprender com a luta, entender o processo e continuar a busca, mesmo quando a resposta ainda não foi encontrada. A flecha de Sagitário nos lembra que para cada questionamento há uma resposta e que sempre haverá um novo objetivo para ser alcançado. Ao olhar para essa constelação, os gregos viam um reflexo da própria busca humana por sentido e sabedoria, um convite para seguir em frente, para continuar explorando, para nunca parar de perguntar. A história de Capricórnio é uma das mais complexas e misteriosas entre as constelações do zodíaco. Ela não fala apenas de um animal, mas de uma fusão simbólica de dois mundos, o terrestre e o aquático, e de uma jornada que atravessa os limites do impossível. Na mitologia grega, Capricórnio é associado ao deus Pan, o deus da natureza, dos pastores e dos rebanhos, que viveu nas florestas e montanhas, cercado por florestas, rios e seres fantásticos. Pan é mais conhecido por seu amor pela liberdade e pela vida selvagem, mas sua história está entrelaçada com uma transformação que o ligaria eternamente à constelação de Capricórnio. A história começa em um momento de grande perigo para os deuses do Olimpo. A titânide Tifão, uma gigantesca criatura formada por serpentes, estava prestes a destruir os deuses, ameaçando governar o mundo com seu poder imenso. Os deuses, temerosos, começaram a fugir para escapar de sua fúria. Quando Pan, com seu poder de percepção e seus sentidos aguçados, percebeu o avanço de Tifão, ele tomou uma decisão desesperada para salvar a si mesmo e aos outros. Pan sabia que, como deus da natureza, não poderia vencer a titânide em combate direto. Mas ele também sabia que tinha o poder de mudar sua forma. Quando Tifão chegou à beira da destruição, Pan e outros deuses, em um ato de pura astúcia e sobrevivência, se transformaram em criaturas diferentes, fugindo para a segurança. Pan, então, tomou a forma de um bode com a parte inferior de um peixe, combinando suas habilidades terrestres e aquáticas para escapar da fúria de Tifão. Ele mergulhou nas águas do rio e nadou, misturando-se com o ambiente, até que se transformou no que conhecemos hoje como Capricórnio, o bode marinho. Essa transformação, no entanto, não foi apenas um artifício de sobrevivência. Ela simbolizava a habilidade de Pan em adaptar-se às adversidades e encontrar um caminho que equilibrasse as duas forças da natureza, a terra e o mar. Pan, com a parte inferior de peixe e o corpo de um bode, representava a fusão de dois mundos, o mundo da terra e o mundo do mar. Assim, quando o deus Pan se transformou em Capricórnio, ele não se tornou apenas uma criatura mítica. Ele passou a ser o símbolo da dualidade da existência humana, da luta constante entre os aspectos materiais e espirituais da vida. Ao ser colocado no céu, Capricórnio se tornou um símbolo dessa adaptação e resistência diante do caos. Ele não era apenas um ser que havia fugido da destruição, mas também a representação do caminho de ascensão, do esforço constante para alcançar o alto, seja em busca de um objetivo terreno ou espiritual. A constelação de Capricórnio reflete a jornada de superar as dificuldades da vida, unindo forças conflitantes e transformando-as em algo maior. Para os gregos, essa jornada de Capricórnio se assemelhava ao ciclo da vida humana, onde todos enfrentam desafios,
mas também tem a capacidade de se adaptar e transcender. Além disso, Capricórnio simbolizava o princípio da perseverança. A constelação, com suas estrelas organizadas em uma figura que lembra o contorno de um bode, nos mostra a importância de não desistir, de escalar as montanhas da vida, por mais árduo que seja o caminho. O bode, como uma criatura que sobe pelas montanhas sem desviar, é uma metáfora para aqueles que enfrentam as dificuldades sem desanimar, que buscam alcançar o topo, seja ele material ou espiritual. A conexão de Capricórnio com o mar, com sua parte inferior que o peixe, também traz uma mensagem importante sobre a necessidade de equilíbrio entre os mundos materiais e espirituais. O mar representa o mundo emocional, os sentimentos profundos e o inconsciente, enquanto a terra simboliza o mundo físico, as responsabilidades e os desafios tangíveis. Capricórnio, assim, reflete a necessidade de equilibrar essas forças, ser capaz de manter os pés firmemente plantados na terra, mas também de fluir com a corrente do mar, adaptando-se às mudanças e às dificuldades da vida. Para os gregos, o símbolo de Capricórnio também estava associado ao ciclo da agricultura e à estação do inverno, um tempo de luta pela sobrevivência e de preparação para a renovação. O inverno, com seu frio e dificuldades, era o momento de enfrentar os maiores desafios, mas também de fortalecer o espírito e de construir as fundações para o futuro. Assim, Capricórnio, como uma constelação que surge no inverno, era visto como um símbolo da perseverança, da luta constante e da renovação através da adaptação. A figura de Capricórnio no céu, com sua mistura de animal terrestre e aquático, também refletia a jornada de autoconhecimento e evolução que todos os mortais eram chamados a trilhar. A ascensão do bode, enquanto ele subia pelo céu, era uma metáfora para a ascensão espiritual, o esforço contínuo para alcançar uma compreensão mais profunda do mundo e de si mesmo. Cada passo em direção ao topo da montanha simbolizava o progresso em direção a algo maior, não apenas em termos de sucesso material, mas também em termos de sabedoria e entendimento espiritual. Capricórnio, então, se ergue no céu como um lembrete eterno de que, mesmo nas adversidades, há a capacidade de se adaptar, de superar e de crescer. Sua presença no céu, com sua imagem majestosa e firme, oferece aos gregos e aos mortais de todas as eras uma lição de perseverança, de busca constante por equilíbrio e ascensão, e da certeza de que a jornada de cada um é tanto uma prova de resistência quanto uma oportunidade de alcançar novos horizontes. Ele se ergue como um símbolo da luta constante entre o material e o espiritual, entre a terra e o mar, lembrando-nos de que, apesar dos desafios da vida, sempre podemos encontrar uma maneira de transformar nossas adversidades em um caminho de crescimento e iluminação. À medida que o ciclo do zodíaco chega ao seu final, as constelações de Aquário e Peixe surgem no céu, unindo duas histórias entrelaçadas de sacrifício, transformação e redenção. Essas duas figuras, aparentemente distintas, carregam profundas lições sobre o fim de um ciclo e o começo de outro, sobre a continuidade da vida e do espírito, mesmo após a morte e a destruição. Aquário, o portador de águas e o sacrifício divino. Aquário é um dos signos mais enigmáticos do zodíaco, representado por um homem, às vezes descrito como um jovem ou um ancião, derramando água de um jarro. Mas quem é este portador de águas? Em muitas culturas, a água simboliza a purificação, a vida e o ciclo contínuo da existência. Na mitologia grega, Aquário é associado a Ganimedes, um belo jovem príncipe troiano que, por sua grande beleza, chamou a atenção de Zeus.
Para os deuses, Ganimedes não era apenas um jovem mortal, mas um símbolo de perfeição e pureza. Seu destino, contudo, foi selado não por suas ações, mas pelo olhar do Deus Supremo. Zeus, profundamente atraído pela beleza de Ganimedes, decidiu levá-lo ao Olimpo, não apenas como um belo menino, mas para servir como o copo de Zeus, o responsável por derramar o néctar da imortalidade nos banquetes divinos. Para Ganimedes, essa transformação era simultaneamente um grande privilégio e um grande sacrifício. Ele deixava para trás a terra, seus pais e sua humanidade para se tornar eterno, imortalizado no céu. Sua história, marcada pela ascensão e pelo sacrifício, se tornou uma representação do que significa ser escolhido para carregar uma grande responsabilidade, ao mesmo tempo que se perde algo essencial. Quando Ganimedes foi elevado ao céu, Zeus o colocou entre as estrelas, transformando-o na constelação de Aquário. A imagem de Ganimedes derramando água é um reflexo da sua nova função divina. Como portador de águas, ele se tornou responsável por abastecer o Olimpo com o néctar e a ambrosia que alimentavam os deuses, um símbolo de generosidade e serviço eterno. Para os gregos, Aquário representava a pureza do sacrifício e o significado de ser chamado para uma missão divina. O ato de derramar água simbolizava a ideia de que, ao compartilhar o que se tem, se estabelece uma conexão com o divino e com a continuidade da vida. A água que fluía de seu jarro era tanto um presente quanto uma oferenda, simbolizando a renovação da vida e da espiritualidade. A constelação de Aquário se ergue no céu como um lembrete de que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros, da humildade e do sacrifício. Ganimedes, ao ser colocado entre as estrelas, tornou-se um símbolo de transcendência, mostrando aos mortais que a verdadeira ascensão não é alcançada apenas pela força ou pelo poder, mas pela capacidade de se entregar por algo maior do que si mesmo. Ele é, assim, a última fronteira do zodíaco, representando o fechamento de um ciclo e a preparação para o novo. Peixes, o sacrifício da transformação eterna. Enquanto Aquário é o portador das águas do Espírito, Peixes é um signo que reflete a transformação, o sacrifício e a união. Representado por dois peixes ligados por um cordão, a constelação de Peixes é uma das mais antigas e ricas em simbolismo, carregando consigo histórias de amor, fuga e renascimento. Na mitologia grega, Peixes está profundamente ligado à história de Afrodite e seu amante, o belo Anquises, que estavam fugindo da fúria do monstro Tifão, um ser terrível que ameaçava destruir os deuses. Para escapar da monstruosidade, Afrodite e Anquises se transformaram em dois peixes, nadando para longe da ameaça do mal. A transformação de Afrodite e Anquises em peixes e sua fuga através do mar simbolizavam a busca pela salvação e a transição de um estado de mortalidade para um estado mais puro e eterno. Os peixes, como símbolos da fluidez e da adaptabilidade, representam o desejo de escapar do sofrimento e da destruição, em busca de renovação e paz. Esse mito também reflete o ciclo eterno de morte e renascimento, a constante transformação da alma e a busca pela união com o divino. A constelação de Peixes, com seus dois peixes nadando de forma entrelaçada, simboliza a união das forças opostas e a capacidade de transcendência através da entrega e do amor. Os dois peixes, ligados por um cordão, representam a dualidade da existência humana,
a luta constante entre os desejos mundanos e a aspiração espiritual. Para os gregos, essa constelação era uma lembrança de que, ao mesmo tempo em que buscamos a liberdade e o renascimento, também devemos estar conscientes de nossas limitações e das forças que nos controlam. Assim, Peixes fala sobre a importância de encontrar equilíbrio entre a parte mundana e a parte divina de nossa natureza. Peixes, no contexto do zodíaco, é a última parada no ciclo que começou com Áries. Ele representa o fim de um ciclo e o início de outro, a transformação de um estado para outro, o retorno ao divino. Quando os gregos olhavam para os peixes no céu, eles não viam apenas uma história de fuga e salvação, mas um lembrete da importância do sacrifício e da conexão com o infinito. Os peixes, em seu movimento constante, nos lembram de que a jornada nunca é estática, mas sempre está em fluxo, assim como as águas do mar. A constelação de Peixes é um símbolo do retorno à unidade, ao ciclo eterno de renovação e regeneração. Ela reflete a eterna luta do ser humano para transcender suas limitações, para se purificar e se unir ao divino. Para os gregos, Peixes não era apenas uma figura de fuga, mas de evolução, da busca constante por algo mais elevado e mais puro, e da compreensão de que, no final, todos estamos conectados em um vasto e eterno ciclo de transformação e renovação.